Você não está sendo punido, está sendo espelhado. Você acha que é azar, acha que é só mais uma pessoa errada. Mas e se eu te dissesse que essas pessoas são um reflexo de algo que você ainda não enxergou dentro de si? Por que você sempre atrai gente que drena sua energia? Por que parece que você entrega amor e recebe dor? Mesmo quando tenta fazer tudo certo, o caos volta. Relacionamentos que começam como promessa e terminam como frustração. E então surge a pergunta que assombra em silêncio: será que o problema sou eu? Você se esforça, engole, cede, suporta, mas o padrão se repete. As mesmas brigas, o mesmo abandono disfarçado de amor, a mesma solidão, mesmo acompanhado. E o que machuca não é só o outro, é perceber que você estava lá de novo, no mesmo lugar emocional. Carl Jung nos ensinou que tudo o que evitamos em nós acaba se projetando no mundo. Essa dor que volta não é azar, é ressonância psíquica. Você atrai o que vibra dentro, não como punição, mas como espelho. E é o autoconhecimento que transforma essa vibração inconsciente em consciência ativa. O outro só mostra a parte sua que ainda não foi vista. Talvez você atraia o controlador porque não assume seu próprio poder. Talvez atraia o indiferente porque não escuta suas próprias necessidades. Talvez atraia o abusivo porque ainda acha que merece pouco. A sombra não é maldade, é tudo que você ignorou em si mesmo, tentando ser aceito. Carl Jung nos ensinou algo simples e poderoso. Tudo aquilo que você não reconhece em si não desaparece. Ele se esconde e volta. Volta de um jeito que confunde, como pessoas, conflitos, repetições. Mas, no fundo, é a sua sombra tentando ser vista. O que é a sombra? É o nome que Jung deu para tudo aquilo que você aprendeu a negar em si mesmo. Sua raiva, sua insegurança, sua necessidade, sua força. Tudo que você escondeu para ser aceito, para não decepcionar, para pertencer. Só que o que é reprimido não morre. Fica vivo no inconsciente. E esse material oculto precisa se expressar. Então, ele se projeta. A projeção é um mecanismo psicológico natural. O que você não aceita em si, você enxerga no outro, não como uma escolha, mas como uma lente. Por isso, às vezes, o outro te provoca tanto, te irrita, te fere, te desestabiliza. Mas a pergunta real é: o que isso toca em mim? O que essa relação revela sobre o que ainda não foi curado? Jung chamava isso de ressonância psíquica. Você não atrai pessoas difíceis por azar, mas por vibração emocional não resolvida. O outro aparece como mensageiro daquilo que você ainda não integrou. Você atrai controladores? Talvez ainda tenha medo da sua própria autonomia. Atrai indiferentes? Pode ser que ignore sua própria necessidade de afeto. Gente que machuca? Talvez, no fundo, ache que merece pouco. A sombra não é um defeito. É tudo o que você foi deixando de lado, tentando se encaixar. E as relações difíceis são convites a olhar para dentro, a entender que aquilo que se repete fora é reflexo do que ainda pulsa dentro, não como culpa, mas como chamado à consciência. Enquanto você olhar para fora buscando respostas, o padrão continua. Mas quando vira o olhar para dentro, algo muda. Você entende que aquele conflito sempre foi seu, que o outro foi só o mensageiro. É desconfortável, dói, mas é real. E só o real pode te libertar, enquanto você continuar buscando respostas fora, esperando que o outro mude, que alguém te valorize, que o mundo te trate com justiça. O padrão vai continuar. E o que é esse padrão?
É quando você vive a mesma história com personagens diferentes. É quando parece que o amor sempre vem acompanhado de dor, que os relacionamentos sempre viram cobrança, silêncio ou abandono. Mas tem algo que ninguém te contou. O ciclo não se repete porque você é azarado. Ele se repete porque, de forma inconsciente, você voltou para o mesmo lugar emocional. Isso se chama retorno ao padrão. É o que acontece quando, por medo de ficar sozinho, você volta para situações que já te feriram, porque pelo menos são conhecidas. O novo assusta. O incerto gera ansiedade. Então você cede, aceita menos do que merece e justifica isso com frases como: "Mas eu sou uma pessoa boa, eu só quero ajudar." E aqui entra outro ponto fundamental: o arquétipo da vítima. Esse arquétipo não é sobre ser fraco, é sobre se identificar tanto com a dor que ela passa a definir quem você é. Você sofre, mas isso te dá um certo lugar, um tipo de segurança emocional, como se a dor virasse parte da sua identidade. E quanto mais você se vê como vítima, mais difícil fica assumir o seu poder de escolha. Porque sim, você pode sair, você pode dizer não, você pode romper, mas para isso, precisa abrir mão da ideia de que só porque você é bom, o mundo te deve alguma coisa. Ser bom não é o mesmo que se anular. Tolerar abuso emocional não é sinal de evolução espiritual. É só medo. Medo de estar só. Medo de encarar o silêncio e se perguntar: se eu não for o que esperam, quem eu sou? O outro, por mais tóxico ou ausente, não é o vilão da sua história. Ele é um espelho, uma mensagem do seu inconsciente, um reflexo da parte sua que ainda acredita que precisa se esforçar para merecer amor. E isso é o mais difícil de encarar, porque a dor mais profunda não vem do que o outro fez, vem do que você permitiu porque não sabia ou não acreditava que merecia mais. Individuação, segundo Jung, é quando você para de se perder nos outros e começa a se encontrar em si. E nesse caminho, a dor deixa de ser castigo e passa a ser bússola. Você começa a dizer não com paz, a se afastar sem culpa, a se escutar antes de se doar, não porque odeia o outro, mas porque finalmente ama a si mesmo. O que Jung chamou de individuação é o processo de se tornar inteiro, de voltar para si mesmo, integrando não só as suas luzes, mas principalmente as partes que sempre tentou esconder. Aqui, a dor não é mais castigo, ela vira bússola. Ela aponta para onde você precisa olhar, não para sofrer mais, mas para não precisar sofrer de novo. Quando você entende o que te feriu, você para de brigar com o passado. Você começa a usar aquilo como matéria-prima para construir um presente mais autêntico. E é aí que surge o curador ferido, aquela parte sua que já foi machucada, mas agora entende o valor do próprio limite, o peso da própria palavra. Esse é o ponto em que você aprende a dizer não, sem culpa, a se afastar de relações que não te nutrem, não por ódio ou vingança, mas porque finalmente aprendeu a se respeitar. Você passa a se escutar antes de se doar, a escolher o silêncio quando o barulho não faz sentido, a valorizar sua paz mais do que a aceitação dos outros. E isso não é egoísmo, é maturidade emocional. A liberdade não começa quando tudo fora muda, ela nasce dentro no momento em que você decide enxergar o que antes evitava e transforma a ferida em sabedoria. O que te machucou, agora te revela. O que antes parecia punição, agora vira sinal de que você merece mais. Ser inteiro não é ser perfeito, é ter coragem de integrar luz e sombra, de acolher suas dores como parte da sua história e deixar que elas te guiem para escolhas mais conscientes. Nesse momento, você não se fecha para o amor, mas entende que o verdadeiro amor começa quando você finalmente para de se abandonar.
Se até aqui você sentiu que algo despertou, então já sabe, você não está sozinho. Essa jornada não termina nesse vídeo. Se inscreve agora e continua com a gente. Porque o próximo passo é se tornar inteiro. Você não precisa mais lutar para ser visto, nem implorar por respeito, nem se diminuir para caber. Quando você se integra, o mundo se alinha. As pessoas difíceis vão embora. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou. A sombra integrada para de gritar. E a cura começa a fluir. Se esse vídeo te trouxe clareza, compartilhe com alguém que também vive nesse ciclo. Escreva aqui nos comentários qual padrão você percebeu que precisa quebrar. E lembre-se, você não está quebrado. Você está acordando.